Olá pessoal, vamos então a mais uma aula de Teoria das Comunicações 2, dar continuidade ao assunto transmissão de dados em banda passante. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena review sobre transmissão de dados em banda passante, rapidamente, para dar continuidade e a gente poder trabalhar com as outras versões do QPSK, né? A gente já viu. Primeiramente, a gente viu que a modulação coerente e não coerente, né? Modulação coerente é aquela que depende de recuperação de fase da portadora. Então, a gente viu. E aquela não coerente é que não depende da recuperação de fase. Então, a gente viu, por exemplo, que a ASK, né, é uma modulação não coerente. Eu não preciso de fase da portadora, né? Por outro lado, uma modulação PSK é uma modulação coerente, pois precisa de recuperação de fase da portadora. A gente também viu que é importante trabalhar a eficiência de potência e eficiência espectral, ou seja, a gente sempre trabalha com modulações diferentes para tentar ganhar, né, em eficiência espectral, que é o quê? Transmitir mais bits, né? Quanto mais bits por segundo a gente transmitir ocupando a menor largura de banda, melhor a eficiência espectral, né? E a eficiência de potência, né? Que é maximizar a relação sinal-ruído sem com isso gastar muita potência na amplitude do sinal, né? Então essa também é a expectativa aí, que a gente aumentando a eficiência de potência, consequentemente, a gente melhora a relação sinal-ruído e com isso a gente consegue, talvez, trabalhar com esquemas de modulação que dão ganho em eficiência espectral. E aí vimos o modelo de modulação em banda passante, né, com aqueles blocos. Primeiro vem a parte de codificação, depois vem a codificação de fonte, depois a codificação de linha, né, que é o filtro de transmissão. Posteriormente vem a modulação, né, e aí essa modulação a gente joga no canal. Ao chegar no receptor, demodulamos, passamos o filtro de casado, né? E depois fazemos a decodificação de fonte para poder obter o sinal resultante, né? A gente viu também a representação geométrica dos sinais, que a partir dessa representação geométrica, né, que é os diagramas de constelação e tudo mais, a gente consegue identificar melhor a distância entre esses pontos, nessa representação geométrica, e a partir dessa distância, calcular qual é a probabilidade de erro, né, de símbolo para cada uma das representações geométricas dos sinais, né? Aí vimos que começamos a ver o chaveamento por fase coerente. A gente viu o BPSK, probabilidade de erro, BPSK. Depois vimos o QPSK, que é como se fosse dois BPSK trabalhando, um em fase e outro em quadratura, né? E aí também calculamos e vimos que a probabilidade de erro é a mesma, né? Semelhante. E tínhamos visto que na modulação por amplitude, né, eu tinha um envelope que não era constante. O que quer dizer envelope não constante? O contorno do sinal da portadora ele ficava variando, né? E quando a gente tem chaveamento por fase, esse contorno idealmente constante, né? Porém, a gente viu que no QPSK, quando eu tenho uma inversão de 180 graus, ou seja, são símbolos opostos, né? Um ao lado do outro, então eu tenho uma inversão de 180 graus no QPSK, então acontece o quê? Uma certa descontinuidade, né, na envoltória. A envoltória acaba cruzando o zero e isso pode causar problemas, tanto para canais que não são lineares, né, e na própria detecção mesmo, né. Aí, a gente viu que o QPSK, funcionando como dois BPSK defasados de π/2, né. Vimos também o diagrama de bloco do transmissor e do receptor QPSK, e vimos quais são as vantagens e desvantagens do QPSK. Principalmente essa essa inversão de 180 graus que causa aí uma passagem por zero na envoltória. A partir daí,
Para resolver esse problema da principal desvantagem do QPSK, então adotou-se outros esquemas. Por exemplo, o QPSK deslocado, né? O offset QPSK. Na verdade, é uma forma modificada do QPSK que vai superar algumas daquelas desvantagens citadas anteriormente, né? Por exemplo, ele vai reduzir aquela transição por zero do sinal e, por conseguinte, reduzir as flutuações na envoltória do sinal. Além disso, ele é menos susceptível aos efeitos da amplificação. Uma deformação quando a amplificação entra na área não linear de amplificação, né? Amplificadores não lineares. Bom, qual é o princípio do offset QPSK? Bom, é muito simples. Basta o quê? O fluxo de bit em quadratura, que são os ímpares, né? Normalmente o que acontece? O QPSK eu tenho dois BPSK defasados de 90 graus, né? Um trabalhando em fase e outro em quadratura. Esses bits em quadratura, ou bits ímpares, ele vai sofrer um deslocamento relativo de um período de bit, PB, metade do intervalo de símbolo, né? Antes, no QPSK, eu esperava juntar os dois bits, né, para mandar um para fase e outro para quadratura. Agora não, chegou o primeiro bit, eu mando ele para fase. Na hora que chegar o segundo bit, eu mando ele para quadratura. O terceiro bit, eu mando para fase. O quarto bit para quadratura. Então eu não espero chegar aos dois bits. Com isso, acaba acontecendo de eu ter uma defasagem, né, um deslocamento no tempo, entre os dois bits que são transmitidos no QPSK, né, aquele símbolo. Como os instantes onde ocorrem as transições no símbolo, em fase em quadratura, são deslocados, eu não vou ter uma transição simultânea de ambos, né? De ambos os bits do símbolo. E aí o que acontece? Aquela transição de 180 graus, ela nunca vai acontecer, né? No máximo eu vou ter a limitação da alteração de fase máxima vai ser de 90 graus, né? Mais ou menos 90 graus. Vamos ver como é que funciona. Imagine que eu tivesse transmitindo esse símbolo, né? E no momento seguinte, eu fosse transmitir esse símbolo, né? Acontece que quando acontece essas duas situações, no QPSK normal, o que acontece? Na hora no instante do tempo de mudança de um símbolo para o outro, eu tenho uma transição, né, desse símbolo para esse instantaneamente. Então eu tenho uma inversão de 180 graus aqui, né? E é isso que vai causar descontinuidade de fase. Aqui no OQPSK, o que acontece é que esse símbolo ele vai fazer uma transição primeiro em fase, depois em quadratura. Então ele vai fazer uma transição daqui para cá primeiro, 90 graus, e depois no primeiro período de bit, no instante da mudança de símbolo, primeiro período de bit, no segundo período de bit, que no caso cada símbolo tem 2 bits, a transição ocorre para cá. Então veja que eu tenho, em vez de uma transição de 180 graus, eu tenho duas transições de 90 graus defasadas do tempo de um bit. Tá? Isso evita essa transição de 180 graus e, por consequência, evita que a envoltória deixe de ser constante, né? Então, a probabilidade média de erro é a mesma, né? Já que eu estou transmitindo do mesmo modo, 2 bits no QPSK, como dois BPSK defasados, e além de defasados em fase, eles estão defasados no tempo. Então, a probabilidade de erro é a mesma do QPSK e do BPSK. Isso porque a probabilidade de erro ela é obtida independente, né? Nas componentes em fase e quadratura, como se fosse 2 BPSK. O espectro de potência também é idêntico ao do QPSK. Não tem diferença. Então, em termos de energia, né, de potência gasta, é a mesma, né? Não tem deficiência no caso de gastar mais potência ou gastar mais energia. Então, tem a mesma.
mesma probabilidade de erro, porém vou evitar a transição de 180 graus, perfeito? Outra alternativa é o QPSK com rotação de π sobre 4. Né? Isso também vai fazer com que eu não tenha a transição de 180 graus. Né? Vamos explicar como é que funciona. O QPSK com rotação de π sobre 4, ele vai oferecer um meio termo entre a QPSK deslocada e a QPSK, né? Em termos de transição de fase. A gente viu que a QPSK, o deslocamento máximo é de 180, no deslocado é de 90, né? Porém, as transições de bit, de símbolo, né, dos bits do símbolo ocorrem em tempos diferentes. E no QPSK com π sobre 4, deslocamento de π sobre 4, eu tenho um deslocamento máximo de 135. Porém, o símbolo ele muda também os 2 bits de uma única vez, né? O símbolo muda completamente a cada tempo de símbolo. Aqui não, no deslocado não, ele vai mudando por partes, né? Durante os 2 tempos de bits que o símbolo contém. No QPSK π sobre 4, o símbolo muda de uma vez, mas porém devido ao deslocamento de π sobre 4, ocorre que a transição fica no máximo 135, por isso que é um meio termo, né? E aí eu preservo também a envoltória do sinal, melhor que o QPSK, porém é mais suscetível à variação do envoltório que o QPSK deslocado, né? Mas estudos mostram que o QPSK π sobre 4 sofre menos os efeitos de multipercurso e atenuação do que o OQPSK. Então, por exemplo, se é um canal que não tem multipercurso, né, e que a atenuação não é muito grande, né, então eu posso usar o OQPSK tranquilamente. Ele vai ser o melhor. Mas quando tiver multipercurso e atenuação severa, aí o QPSK com π sobre 4, ele é melhor em termos de probabilidade, em termos de erro, né? Porque, por enquanto, analisamos o erro apenas em questão do ruído gaussiano. Mais na frente, nós vamos analisar o erro levando em consideração multipercurso, né? E aí, quando a gente levar em consideração multipercurso, o QPSK com deslocamento de π sobre 4, né? Ele vai ser mais eficiente que o OQPSK. Tá certo? Por quê? Porque o tempo do símbolo, exatamente como ele é, né, dura exatamente um tempo de símbolo no QPSK, π sobre 4. Já no OQPSK, o tempo de símbolo, ele não dura, né, exatamente como ele não dura todo o tempo de símbolo. Né? Na metade do símbolo ele muda, né? Ele vai mudando a forma. Então ele vai mudando a cada meio símbolo. Tá certo? Diferentemente do QPSK com π sobre 4. Mas vamos ver como é que funciona o QPSK com π sobre 4. Bem, a fase da portadora, que a gente utiliza na transmissão de um símbolo sucessivo, ela vai ser alternada, tomada na forma de 2 constelações QPSK diferentes, como mostrado abaixo. Ou seja, se eu peguei o primeiro símbolo, eu transmiti com essa constelação, o segundo símbolo eu vou transmitir nessa constelação. Os símbolos, ou seja, os símbolos ímpares transmito em uma constelação, os símbolos pares eu transmito em outra constelação. Isso faz o quê? Imagine que eu tenho esse símbolo aqui que foi transmitido. Né? E o próximo símbolo a ser transmitido seria quem? Teria que dar 180 graus, teria que ser esse, né? A ser transmitido se não tivesse o deslocamento, a rotação, né? Não tivesse a rotação. Mas aí o que acontece? Como vai ter uma rotação, se essa rotação for no sentido anti-horário, esse ponto, ele vem parar aqui, né? E se for no sentido horário, esse ponto vem parar aqui, correto?
Então, este ponto aqui, ó, que antes estava aqui, no próximo símbolo eu vou fazer uma transição ou para cá ou para cá. Então, não vai ser de 180 graus, como é o caso aqui, né? Vai ser no máximo de 135 graus. E assim sucessivamente. A cada rotação, né, a cada símbolo par, eu uso uma constelação, a cada símbolo ímpar, eu uso outra constelação. E assim sucessivamente. Isso faz com que a transição seja sempre o quê? De, no máximo, 135 graus. Vamos ver, então, como é que funciona a sequência mandada a partir do QPSK com rotação π sobre 4. Considere que a fase inicial seja zero, ou seja, fase inicial é zero. Seria um ponto como esse aqui, né? É como se eu tivesse anteriormente mandado esse símbolo. Eu estou iniciando a transmissão, mas eu tenho que ter uma base do que foi antes disso, né? Então eu imagino que antes disso eu tenha mandado esse símbolo aqui, fase zero. E aí vou começar a minha transmissão. Né? Ora, então, se o próximo bit, um próximo símbolo, né, que é composto de 2 bits, for o 0, 0, eu vou ter uma rotação de π sobre 4. Ou seja, esse símbolo aqui, ele é o 0, 0, digamos, né? Mas foi considerado como 0, 0 que eu tinha transmitido inicialmente. Né? O próximo valor do 0, 0 estaria aqui, né? Uma rotação de π sobre 4. Então é como se eu passasse daqui para cá, ou seja, uma rotação de 45 graus. Então, a fase mudaria em π sobre 4, a fase da portadora. Se eu vou transmitir o bit 0, 1, a fase vai mudar de 3π sobre 4. Se eu for mudar 1, menos 3π sobre 4. Se for mandar 1, 0, a fase mudaria em menos π sobre 4. Então essa seria a troca de fase, né? O delta θ em radianos. Ou seja, assim para cada par de bits de entrada do modulador, a fase transmitida seria dada pela fase que eu já tinha, θk-1, mais o Δθ, correspondente ao conjunto de bits que eu vou mandar. Correspondente ao conjunto, par de bits que eu vou mandar. Mais o Δθ aqui. Aí eu encontraria o novo θ a ser enviado, da fase do próximo símbolo, né? E, obviamente, essa tabela, ela também é considerada no receptor, né? Considerado que eu começo de fase 0, e a partir do momento que as fases vão chegando, eu sei qual foi a transição e qual foi o conjunto de bits que veio. O resultado da constelação seria uma constelação com 8 pontos, porém sempre acontecendo um dos 8 pontos a cada período de símbolo. As transições de fase se restringem a mais ou menos 45 e mais ou menos 135, que foi o caso aqui da tabela, né? 45, menos 45, 135, menos 135. Essa seria, então, o QPSK com rotação de π sobre 4. Existe uma adaptação que é quando a codificação ela é feita de forma diferencial, que é uma técnica também chamada DQPSK, com rotação de π sobre 4. Né? Então, em vez de eu calcular a fase, eu mando a diferença de fase. Eu calculo a diferença, eu vejo a diferença de fase. E aí eu não preciso identificar a fase, eu preciso identificar a diferença de fase. Aí, nesse caso, o DQPSK, ele deixa de ser coerente, né? Passa a ser não coerente essa modulação. Eu não preciso mais da recuperação de fase da portadora. Basta eu descobrir qual foi a diferença de fase, que eu sei qual foi a quantidade de bits que foi enviado. Então, a pequena diferença é essa. Imagine, então, que eu tenho o ângulo anterior recebido, né? Calculei o ângulo anterior, guardei, né? No próximo conjunto de bits, né? Se for 0, 0, eu vou somar π sobre 4. Então, era π sobre 4
Se eu somei π sobre 4, foi para π sobre 2. Tá vendo? 1, vou subtrair π sobre 4, foi π sobre 4. π sobre 2, foi menos π sobre 4. Então, veja, para cada elemento aqui, né, eu vou alterando adequadamente a troca de fase conforme o conjunto de bits. Tá vendo? E aí vou sempre, esse vai ser a fase transmitida, mas vai ser sempre a diferença de fase. Olha só como é diferente do outro caso. No outro caso, imagine que eu tivesse mandado o 1, 0. Então eu tinha uma diferença, eu calcularia o novo θ a partir de quem? Da fase, que seria, por exemplo, menos π sobre 4, né? Que foi mandado, menos π sobre 4, primeiro 1, 0. Mas, se eu mandei de novo π sobre 4, ia ser menos π sobre 4 novamente, tá vendo? Então, isso aqui iria para quanto? Uma coisa iria para menos π sobre 2, né? Então, é isso que acontece aqui. Tinha menos π sobre 4. O próximo 1, né? Se ele foi para π sobre 4, agora eu calculo a diferencial. Ele era π sobre 4. Botei 1, 0 de novo, menos π sobre 4 de novo, foi para 0. Nesse caso, sempre haverá uma transição de fase para cada símbolo transmitido. O que no outro caso aqui não acontecia, né? A transição de fase acontecia porque mudava a constelação. Ia para π sobre 4, depois voltava. π sobre 4, depois voltava, né? Variável de π sobre 4. Aqui não. Aqui sempre vai haver uma transição. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria π sobre 4 transmitindo, né? Sei lá. E no outro caso também teria menos π sobre 4 sendo transmitido. E aí só que, por exemplo, imagina que eu tivesse 3, 1, 0, né? 3, 1, 0, eu colocaria o 1, 0 seria em menos π sobre 4, né? Então seria na constelação. Primeiro vou transmitir 3 1 0 seguidos, né? No QPSK com π sobre 4. Então eu vou transmitir 3 1 0, vou transmitir o primeiro aqui, né? Com menos π sobre 4. Então a transição lá, ó, do 1 0 menos π sobre 4, trocaria menos π sobre 4. Então essa transição iria para cá. Então eu transmitiria esse ponto na constelação. No próximo 1 0, eu voltaria com ele para cá, para essa posição. No outro, voltaria com ele para cá, para essa posição. Isso o quê? No QPSK com rotação de π sobre 4. No caso do diferencial, do DQPSK, repare que mesmo mandando o mesmo bit, né, se eu mandar 3 vezes, ele vai arrumar 3 fases diferentes aqui. A variação de fase vai ser sempre de menos π sobre 4. Para um lado, para o mesmo lado, entendeu? Não voltaria para cá. E aí, como o que interessa é a diferença de fase, a detecção eu não preciso recuperar a fase da portadora, né? Porque a detecção não vai depender, não vai ser coerente com a fase da portadora. Basta eu pegar o símbolo anterior, guardar a fase do símbolo anterior e comparar com a fase do próximo símbolo. Eu não preciso comparar com fase de portadora. Bom, o detector diferencial, que é esse DQPSK com rotação de π sobre 4, considerando as projeções em fase e quadratura, ele pode ser construído dessa maneira, o detector, né? Vem a componente em fase e quadratura, eu calculo o arco tangente, né? Fazendo a divisão de Q por I, né? E computo o arco da divisão de Q por I, né? A amplitude Q contra a amplitude I, em fase da amplitude e quadratura. Com isso, eu tenho o ângulo do sinal naquele ponto. Eu guardo esse ângulo, né? Guardo esse ângulo. E aí significa o quê? No próximo que vem, né, eu vou ter sempre o anterior guardado aqui, né? Então eu vou fazer uma
subtração aqui e encontrar a diferença de fase entre o atual e o anterior. Né? Essa diferença de fase, faço a correção de módulo 2π, né, que é o wrap, né, uma correção lógica, e aí estimo qual é a... Porque pode ser aqui, na hora que eu faço a diferença, que dê um valor maior que 2π, né? Então eu recupero aqui essa diferença, subtraindo de 2π. Né? E aí estimo qual foi o dado transmitido a partir da variação de fase da anterior para a atual. Bom, devido à facilidade de implementação da detecção, esse processo do DQPSK com rotação de π sobre 4, né, do diferencial, ela é bastante utilizada. Justamente porque eu não preciso guardar, preciso de uma detecção mais tranquila. Repare que aqui eu não multiplico aqui pela fase, pela portadora, né? Eu não multiplico pela portadora. Então eu não preciso guardar qual é a função base aqui da portadora. Em um canal AWGN, né, Aber do QPSK com detecção diferencial é 3 dB inferior, né, a Aber do QPSK π sobre 4. Ou seja, com detecção coerente. Né? Obviamente, eu tinha que ter alguma desvantagem. Né? Embora eu tenha um detector de mais fácil implementação, ele perde em termos de relação sinal-ruído necessária, né? para detectar símbolos sem erro. Né? Aber do QPSK π sobre 4, né, com detecção coerente, é igual a Aber do QPSK. Né? Então, a mesma coisa. Só que o DQPSK ele perde em 3 dB. Ou seja, eu preciso ter 3 dB a mais de relação sinal-ruído para que a probabilidade de erro desse cara aqui seja igual a desse cara aqui. Nós vimos até o QPSK, agora vamos ver com o PSK genérico, né? Com M, número de níveis do PSK, que é o log de M, log 2 de M vai dar a quantidade de bits por símbolo que eu vou transmitir, né? Então, nesse caso aí, a fase da portadora assume um dos M valores possíveis, né? E é calculado da seguinte forma, ó, θi é igual a 2 vezes I menos 1 vezes π sobre M. Então imagina que fosse o 4, né? Que é o QPSK. Fosse o 4PSK, que é o QPSK, né? Então eu teria 2, I, o primeiro símbolo, né? Começando aqui de 1, né? 1, menos 1, 0, 0 sobre 4, né? Daria 0. Então o primeiro ângulo seria 0. Para o símbolo 2, 2 menos 1, 1, 2, π sobre 4, daria π sobre 2, né? O segundo símbolo. O terceiro, 3 menos 1, 2, 2 vezes 2, 4, sobre 4π sobre 4, né? Daria π. E finalmente, para m igual a 4, né? 4 menos 1, 3, 2 vezes 3, 6, π sobre 4, ou seja, 3π sobre 2. Ou menos π sobre 2, né? Tanto faz. Bom, como é que seria então o sinal transmitido? Para cada tipo de símbolo, dependendo de I, né, seria igual a 2 vezes a energia de símbolo, dividido pelo período de símbolo, raiz disso, cosseno 2πfc, que é a frequência da portadora FCT, né, mais aí vem a fase, né? Aí vem a fase, variação de fase, que é 2 vezes I menos 1 vezes π sobre M. Então, repare que varia a fase aqui. A frequência da portadora, ela é múltipla inteira de 1 sobre o período de símbolo, tá? Você tem que escolher de modo que ela seja múltipla inteira de 1 sobre o período de símbolo. Muito bem. Como é que funciona o cálculo da probabilidade de erro aí nesse caso? Bom, vamos pensar como, a princípio, vamos fazer para M igual a 8, mas depois vamos generalizar para M qualquer, né? E considere o ponto M1, está aqui o ponto M1, né? O ponto M1
Depende de como eu vou colocar os valores na constelação. Lembrando que eu tenho que usar a codificação Gray, né? Lembrando que eu tenho que usar a codificação Gray. Beleza, então o 1 aqui, o M1 seria o 001. A probabilidade de erro é que, dado que eu tenha enviado esse símbolo, qual é a probabilidade de eu receber esse, identificar como esse, ou esse, ou esse, ou esse, e assim sucessivamente, né? Então a probabilidade de erro é a probabilidade de eu ter mandado esse e ter recebido esse, mais a probabilidade de eu ter mandado esse, ter recebido esse, mais a probabilidade de eu ter mandado esse, ter recebido esse, mais a probabilidade de ter recebido esse, né? E assim sucessivamente. Então são 8. Porém, se você for calcular as probabilidades, você vai ver que a probabilidade de eu receber este aqui, né, de eu mandar esse, receber este ou este, é muito maior do que a probabilidade de receber qualquer um dos outros símbolos, né? Correto? É muito maior. De tal maneira que na hora do cálculo a gente despreza as probabilidades de erro de acontecer esses outros símbolos aqui. Então a gente calcula sempre para os símbolos mais próximos. Então eu tenho que achar o quê? Essa corda aqui, né? Essa corda é a distância. Então a probabilidade de erro de bit aqui vai ser a probabilidade de erro devido a essa corda, mais a probabilidade de erro devido a essa corda aqui, né? Seriam as duas distâncias menores entre os pontos aí. De tal maneira, então, que supondo que a relação sinal-ruído seja energia de símbolo, né, sobre N0, e se ela seja grande o bastante para considerarmos apenas regiões vizinhas no cálculo da probabilidade de erro, né, aí a distância euclidiana entre os dois símbolos vai ficar dessa maneira, né? Ó, D12 e D18. D12 que é igual a D18, que é igual a 2 vezes raiz de E sobre seno de π, que é aquela corda, né? Essas distâncias são aquelas duas cordas lá que eu mostrei para vocês. Bom, a probabilidade de erro, então, do símbolo vai ser a somatória de todos os 8, né? Porém, eu posso desprezar os símbolos a partir de 3 a 7 eu posso desprezar, né? Por isso que eu vou somar apenas os símbolos. Isso aqui vai dar aproximadamente igual ao cálculo de erro complementar, considerando a distância 1, 2 e a distância 1, 8 somente, né? Então a probabilidade de erro vai ser essas duas somadas aí. Então 1/2 disso aqui vai dar, como a distância 1, 2 é igual à distância 1, 8, né? Isso aqui então é 2 vezes isso aqui, dividido por 2, né? Dá uma vez só. Então aproximadamente o erro complementar da distância 1, 2 sobre 2 vezes a raiz de N0. Ok? Bom, agora generalizando, eu tenho que calcular a distância aqui em função de m, né? Em função da corda. Dos pontos, aquela corda ela pode diminuir, ela vai diminuindo à medida que o número de pontos da constelação aumente, né? Pontos m. Então a corda diminui. Então essa distância eu posso calcular, né? D1, 2, eu posso calcular da seguinte maneira. 2 raiz de energia seno de π sobre m, que é essa expressão aqui. Substituir 1, 2 por isso. De tal maneira que eu generalizo para m, né? Em vez de 8, m igual a 8 pode ser para m qualquer. Ok? Sobre raiz de 2 N0. Então, a erro complementar vai ser raiz de E sobre N0, seno de π sobre m. Então, essa vai ser a probabilidade de erro de símbolo, né? A probabilidade média de erro, né, que vai ser a somatória tendo mandado um símbolo, né? A probabilidade de ocorrer aquele símbolo, a probabilidade de eu mandar aquele símbolo, vezes a probabilidade de erro daquele símbolo, né? Somado todas as probabilidades aí para ir variando de 1 a 8, né?
Essa é a probabilidade de erro total, na média, né? Desse modo, como eu tenho para m igual a 8, né? Para m igual a 8, nesse caso, daria próprio PME. Né? Botando qualquer outro M, PE de M1, né? Daria o próprio PE de M1. Generalizando, né? Então, o erro vai ser exatamente raiz de E. O erro complementar, né? De raiz de E sobre N0, seno de π sobre M. Bom, observe que se a gente considerar M igual a 4, vai dar exatamente, né? Vai dar exatamente a probabilidade média do erro para o QPSK. Só que, por exemplo, uma coisa é a probabilidade de erro de símbolo, né? Outra coisa é a DER, erro de bit. Usando a codificação Gray, eu garanto que para mudança de símbolos adjacentes, eu só vou errar um bit se eu errar o símbolo. Porque eu vou mudar só para símbolos adjacentes. A probabilidade de mudança ali é maior para símbolos adjacentes, a outra eu posso desprezar. Então, nesse caso, eu só vou errar um bit, né, já que eu estou usando a codificação Gray. Logo, a taxa de erro, de bits, eu vou ter que dividir por quem? Log 2 de m. Né? Então, eu tenho a probabilidade de erro igual a probabilidade de erro de símbolo, probabilidade de erro de bits, igual a probabilidade de erro de símbolo, dividido por log 2 de m. Né? Então, vai ser 1 sobre log 2 de n, erro complementar de raiz de E sobre N0, seno de π sobre n. A probabilidade, então, no caso do QPSK, ó, é PE sobre 2. Com o espectro de potência, a duração de um símbolo, o MPSK, ela é definida por T, né, o tempo de símbolo, igual ao tempo de bit vezes log 2 de m, que é o número de bits que eu vou levar aqui, né, em cada símbolo. Já que TB é a duração do bit. E aí, procedendo dessa maneira, de maneira similar, a densidade espectral de potência do sinal MPSK vai ficar assim, ó, 2 energia de símbolo, né, assim que é o quadrado de período de símbolo vezes a frequência, né, vezes F, né? Isso em F, né? Variando com F, dependendo da frequência, da faixa de frequência que eu estou, né? Vai depender. E isso vai ser igual a quem? A 2. E vai ser igual a EB log 2 de M, né? Então, substituo E por E2 log 2 de M e substituo T por TB log 2 de M. Né? No espectro de potência, né? Frequência normalizada por TB, a gente tem aí, ó, como é que é o espectro com M igual a 2, que é o BPSK, né? Então, M igual a 2, que é o BPSK, M igual a 4, que é o QPSK, M igual a 8, e assim sucessivamente, né? Então, eu tenho os espectros de potência de cada um dos tipos de modulação aí PSK que a gente tem, que a gente estudou. Bom, obviamente a eficiência de largura de banda, tomando como transmissão o pulso retangular, né? E aí a gente considera a largura de banda de nulo a nulo, né? No caso do pulso retangular, eu tenho que a largura de banda utilizada, né, pelo MPSK é 2 sobre o período de símbolo. É igual a 2 sobre o período de símbolo. Essa é a largura de banda. Ou seja, logo vai ser 2 sobre período de bit vezes log 2 de n, que é o período de símbolo, né? A eficiência de largura de banda vai ficar dessa maneira, né? Taxa de bits dividido por B, pela largura de banda ocupada. A taxa de bits é igual a 1 sobre TB. Né? 1 sobre TB. Então eu tenho TB log 2 de n sobre 2, já que eu estou dividindo por B, então isso aqui inverte, né? Essa fração aqui, ela inverte. Então aqui tenho B multiplicado por RB. RB é 1 sobre TB. Então TB vai simplificar. Logo a minha eficiência, vai depender só de M.
Não depende do tempo de bits, né? Não depende do período de bits, depende só de m. Então, vai ser igual a log 2 de m sobre 2. Então, por exemplo, 4 PSK, log 2 de 4 dá 2 sobre 2, 1, né? Eficiência espectral igual a 1. Ou seja, ele gasta 1 bit por segundo para transmitir 1 bit por segundo e vai gastar 1 Hz de largura de banda, né? Se for 8 PSK, por exemplo, então eu tenho aqui 3 sobre 2, né? Log 2 de 8 dá 3 sobre 2, 1,5, né? E assim sucessivamente. Bom, a eficiência, então, essa eficiência de largura de banda, a eficiência espectral, né, se eu uso o cosseno levantado, né, com um fator de decaimento alfa, então eu vou ter RB, né, RB, o B aqui ele vai variar com variação de 1 mais alfa, né, cosseno levantado, e aí eu tenho aqui, ó, log 2 de m sobre 1 mais alfa, né, e aí vai diminuir aí a eficiência espectral. Bom, imagine agora, só para a gente exercitar, que a gente tem chaveamento de amplitude, e na versão de chaveamento liga-desliga de um sistema SK, o símbolo 1 é representado pela transmissão de uma portadora senoidal de amplitude raiz de 2 EB sobre TB, onde EB é energia de bit e TB é a duração do bit. O símbolo 0 é representado desligando a portadora, ou seja, portadora 0. Suponhamos que os símbolos 1 e 0 tenham a mesma probabilidade de ocorrer. Aí pergunta, para um canal AWGM, qual é a probabilidade média de erro para esse sistema SK nas seguintes circunstâncias? Usando recepção coerente, usando recepção não coerente. E que opere com um valor alto de relação de energia por bit, densidade espectral de ruído é B sobre N0. Bom, quando x é grande, a função de Bessel modificada de primeira espécie de ordem 0 pode ser aproximada da seguinte maneira. Função de Bessel de ordem 0 igual a E elevado a x sobre raiz de 2πx, né? Então, posso utilizar isso aqui. Então, isso aqui fica para vocês resolverem. Lembre-se, recepção coerente. Eu tenho que fazer a multiplicação pela portadora. Tem que pegar a fase da portadora e fazer a multiplicação pela portadora. Recepção não coerente. Eu avalio apenas a amplitude. Não preciso multiplicar pela portadora. É claro que quando eu faço a multiplicação pela portadora, é como se eu estivesse fazendo o filtro casado, né? E aí aumenta substancialmente a relação sinal-ruído no receptor. É porque eu estou fazendo o quê? Eu estou justamente fazendo uma multiplicação, uma integral da multiplicação da φ, novamente, pelo SI, né? Aqui não, aqui eu não posso fazer a multiplicação da φ. Eu tenho que ir na recepção não coerente, eu tenho que avaliar apenas a amplitude a amplitude do sinal que chega, né? Avaliar apenas a amplitude do sinal que chega. Então, na hora que eu integrar, eu tenho que integrar sem a multiplicação pela função φ. Então, essas são as duas diferenças. Ok? Um outro problema, exatamente como um modulador QPSK comum, a saída do modulador DQPSK com rotação de π sobre 4 radianos pode ser expressa em termos das suas componentes em fase em quadratura da seguinte maneira, né? Do mesmo modo, né, que o QPSK. Então tá lá, SI vezes o cosseno de 2πfct e o outro SQ, que é o parte em quadratura, símbolo em quadratura, vezes o seno de 2π FCT, né? Só que acontece que esse símbolo SI e SQ, né,
ele sofre rotação de π sobre 4 a cada símbolo, né? Lembrando disso. Então, tem uma rotação de π sobre 4 a cada símbolo. Então, formule a componente em fase SI e a componente em quadratura, SQT, do sinal do QPSK com rotação π sobre 4 radiano. E aí vão esboçar o esquema para a geração desse sinal do QPSK com rotação de π sobre 4. O que quer aqui, na verdade, é que seja projetado o transmissor de QPSK. O receptor foi colocado lá para vocês, então o que quer aqui é que seja esboçado como é que é o esquema do transmissor de QPSK. Bom, qualquer coisa, lá no Moodle, né, no Ava, eu tô sempre mantendo o fórum de discussão de dúvidas da semana, né? Então, precisando, vocês podem colocar as dúvidas lá para a gente ir debatendo durante a semana. Nós vamos ficar por aqui, então. E a gente se vê, então, na próxima videoaula.